Oi, pessoal. Bom, boa noite, né? Não sei que horas vocês vão ouvir esse vídeo, mas até então agora eu estou gravando à noite, então boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, para quem está me ouvindo de dia ou de tarde. Tudo bem com vocês, meninos? Espero que sim, espero que tudo esteja bem com vocês, tá? E com todos. Estávamos falando na aula anterior sobre Staphylococcus, né? Um tipo de bactéria que se agrupa em cachos de uva, lembra? Isso, como se fosse um cachinho de uva, né? E são bactérias do tipo gram-positivas que se coram de roxo, lembra disso? E aí falamos sobre as doenças que o Staphylococcus pode trazer para a gente, né? Falamos de septicemia, impetigo, furúnculo, carbúnculo, itersol e várias outras. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do diagnóstico. Bom, o diagnóstico, então, dessas bactérias gram-positivas, como por exemplo o Staphylococcus, pode ser feito de duas maneiras. Ou através da bacterioscopia, que é a famosa coloração de Gram, que vocês já conhecem, e só para a gente relembrar, por ser uma gram-positiva, ela vai se corar de quê? De roxo, ela tem que se corar de roxo, tá? E a cultura, que é feita através do agar, né? Da cultura com agar, principalmente o sangue, tá? O agar sangue, que é esse vermelhinho que vocês estão vendo aqui. Ou até mesmo o agar salmanitol, tá? Que também pode ser realizado para ele. Não sei se vocês se recordam que o manitol cresce bactérias gram-positivas e maconque cresce bactérias gram-negativas. Então, pode ser feito através da bacterioscopia, que é o gram, e da cultura. E a gente vai ver já já mais uma provinha legal. Então, aqui a gente tem os meios de cultura, a diferença entre o agar-sangue e o agar-sal-manitol, ou agar-manitol. A diferença entre eles, obviamente, claro que além dos seus componentes, né? A coloração que cada um apresenta. Então, se a gente pegar... Se não existissem esses nomes aqui, a gente saberia pela coloração, assim, né? Que, obviamente, então, o manitol ele é um pouco mais claro, puxando para um rosado, mais ou menos assim, e o sangue bem mais vermelho, né? Certo? Então, esses são os meios de cultura que podem ser utilizados para esse diagnóstico. Qual que é a morfologia desse tipo de colônia, né? Então, colônia é isso aqui, ó. Ó, cada bolinha dessa aqui que a gente tá vendo é uma colônia que foi formada, certo? Que cresceu. E mais uma vez o agar-sangue aqui, né? Que foi inoculado no agar-sangue. Então, qual que é a morfologia dessas colônias? Então, essa bactéria, o Staphylococcus, ele tem um crescimento rápido em condições aeróbicas, ou seja, o que são condições aeróbicas? São condições dependentes de O2, de oxigênio, né? Então, tendo oxigênio, eles crescem rapidamente em meios sólidos ou semissólidos, né? Como esse agar aqui que a gente viu agora, as colônias serão redondas, lisas, elevadas, sabe assim, como se ela estivesse fazendo um relevozinho, né? Um alto relevozinho, ela fica assim, se a gente observar na altura dos olhos. Então, redondas, lisas, elevadas e brilhantes. Vocês vão ver que é, realmente. As colônias do Staphylococcus da espécie aureus são geralmente acinzentadas, variando de acinzentado a um amarelo mais dourado intenso, que eu vou mostrar para vocês. Já as colônias de Staphylococcus epidermidis apresentam uma coloração de cinza a branca, né? Então, essa aqui que a gente está vendo, pode ser que não seja áureos, né? Pode ser que seja epidermides, pelo aspecto da colônia que a gente está vendo, né? Acinzentada, amarelo dourado ou cinza a branca, né? E essa daqui tá mais para epidermides, né? Aqui a gente vê outras espécies, então a gente tem Staphylococcus aureus, é isso aqui, ó, que nasceu, né? Que formou aqui, não formou assim bem em colônias, mas formou isso daqui. E o Staphylococcus marcensis, né? O que a gente pode ver aqui? Que consumiu os ingredientes do meio, os nutrientes do meio. Então, a cor dele é essa, a cor original dele é essa. Onde cresceu o Staphylococcus, que foi só aqui, né, que, tá vendo? Que foi feita uma divisão na placa, tá? Então, aqui não cresceu nada, né? Então, o meio continuou da mesma cor. Aqui, que foi onde cresceu, o meio mudou de cor, porque ele passou a consumir os nutrientes do meio, por isso que ele cresceu, né? Aqui, nessa outra imagem, a gente percebe a mesma coisa, tá? Então, aqui ele passou a consumir os nutrientes do meio, né? Então, por isso que tá aqui, ó, escrito
sei se dá para vocês enxergarem, né, no fundo da placa, né, que a gente observa no fundo da imagem aqui, estafilococcus positivo. Estão vendo lá? Por quê? Porque consumiu, mudou de cor, tá? Provavelmente feito em agar salmanitol pela coloração meio mais rosada que vocês veem aí. Tudo bem até aqui? Vamos continuar. Outro tipo de prova, né, de diagnóstico são as provas bioquímicas. Né? Então, a gente pode fazer algumas provas, como, por exemplo, a prova da catalase e coagulase, que são provas, pessoal, essenciais para isso aqui, ó. Diferenciar estáfilo de estrepto. A gente vai ver que é bem tranquilo diferenciar se é um estafilococcus ou se é um estrepto, às vezes, sem precisar olhar na lâmina. Tá? Então, a gente vai ver através, a olho nu mesmo, essas provas. Vou mostrar uma imagem e vocês vão entender o que estou dizendo. Bom, então, os estáfilos são produtores de catalase. O que é catalase? Ase. Ase é uma enzima. Tá? Então, catalase nada mais, nada menos é que uma enzima, ok? Então, uma enzima e que, quando a gente fala nos estreptos, no Streptococcus, ele não é produtor de catalase, então, obviamente, ele não vai ser catalase positiva, não vai apresentar dessa maneira. Fermentam carboidratos, produzindo ácido lático e não gás, ao contrário do Streptococcus. Aqui é a primeira prova, que é a prova da catalase, né? De que maneira a gente faz essa prova da catalase? Acrescentando, obviamente, a bactéria que cresceu naquela placa, que a gente viu agora há pouco, né? Vimos essa bactéria que cresceu aí, certo? Então, eu pego essa bactéria, coloco um pouquinho dela numa lâmina de vidro normal e vou acrescentar ali, junto da bactéria, uma substância chamada de peróxido de hidrogênio, que é esse aqui, H2O2. Esse peróxido de hidrogênio nada mais é peróxido de hidrogênio. Esse peróxido de hidrogênio nada mais, nada menos é que água oxigenada, tá? Então, que a gente usa em casa. É a mesma coisa. Então, a partir do momento que você acrescentou aquela bactéria que cresceu ao peróxido de hidrogênio, se houve formação de bolhas, a gente pode dizer que ali a prova da catalase foi positiva. Então, se eu tenho catalase positiva, já é para mim um indicativo de que aquela bactéria não é um Streptococcus, mas sim um Staphylococcus. Então, aqui, ó, nesse ladinho, a gente tem prova da catalase negativa. Desse lado, olha o tanto de bolha que formou, como se tivesse feito uma efervescência. A gente tem prova da catalase positiva. Então, se porventura eu tenha colocado aqui nessa posição o micro-organismo que cresceu lá naquela placa, eu sei que ele é catalase positiva e que provavelmente, com quase 100% de certeza, ele é Staphylococcus. Espécie eu não sei, mas gênero Staphylococcus. Aqui, mais uma vez, dá pra gente ver a prova da catalase. Então, aqui, ó, ou formação de bolhas. Então, as bactérias dessa família são catalase positiva. Então, pertencem à família que a gente chama de Micrococcaceae, que é a família dos Staphylococcus. Já aqui, não houve formação de bolhas. Estão percebendo aí? Então, é catalase negativo. Então, não são bactérias pertencentes à família Micrococcaceae. São bactérias pertencentes à família Streptococcaceae. Né? Então, porque aqui a gente está falando que esse micro-organismo que não reagiu quando eu coloquei o peróxido de hidrogênio, né? Então, portanto, apresentando catalase negativa, provavelmente que ele não seja estáfilo. Provável que ele seja quem? Streptococcus, certo? E um outro, tudo bem até aqui? E um outro teste que a gente vê é o teste da coagulase. Muito tranquilo, né? Eu observo aqui se houve ou não formação do coágulo. Aqui houve formação de coágulo, aqui não houve. Aqui houve formação de coágulo e que coágulo, né? Aqui não houve, tá? Então, eu tenho aqui, ó, mais uma vez, né? Positivo, na lâmina ele mostra assim, tá? Pessoal, tem que ter cuidado. E aqui negativo, nada aconteceu, né? Então, o que a gente pode dizer? Mais uma vez, catalase positiva, coagulase negativa, micro-organismo, provavelmente ele seja o quê? Estafilococcus. A gente fala provavelmente porque é óbvio que, né, pode ter algum erro ali, né? E é necessário olhar a lâmina e tudo mais. Mas pelas provas, né,
catalase positiva, coagulase negativa, Staphylococcus. Contrário, catalase negativa, coagulase positiva, provavelmente que ele seja Streptococcus. Se ele for Staphylococcus, ele vai ser da família Micrococcaceae. Se ele for Streptococcus, família Streptococcaceae. Tudo bem? Então, são duas provas essenciais, importantíssimas, que vocês não podem deixar de saber, tá? Então, tem que saber fazer? Tem que saber interpretar? Tem também. Então, aqui, mais uma vez, eu vou colocar, ó, catalase positiva e coagulase negativa. Esse micro-organismo é, provavelmente, Staphylococcus. Contrário, catalase negativa e coagulase positiva, esse micro-organismo provavelmente seja Streptococcus de alguma espécie, né? SPP, vamos colocar aqui, né? E aqui também, SPP. Vamos lembrar que todo nome de micro-organismo precisa ser em itálico ou sublinhado. Então, assim nós faremos. Tudo bem? Então, esqueminha aí para vocês lembrarem, nunca esquecerem dessa diferenciação de um com o outro, tudo bem? Aqui a prova da novobiocina, né? A prova da novobiocina é como se a gente estivesse falando naquele antibiograma, sabe? Então, novobiocina é um tipo de antibiótico que o Staphylococcus aureus, principalmente essa espécie, vai ser sensível a ele. Tá? Então, se vai ser sensível, é um antibiótico que o médico pode receitar para esse paciente. Então, o Staphylococcus saprophyticus, que é uma outra espécie, é resistente à novobiocina. Já o Staphylococcus aureus, ele é sensível, tá? Então, olha a diferença que a gente pode ter entre as duas espécies aí, tá? Um é resistente e o outro é sensível, tudo bem? Que é feito aqui através do antibiograma, que a gente precisa medir os autos. A gente vai ter uma aula só de antibiograma para a gente entender, tá? Até aqui a gente vai entender que um dos antibióticos colocados aqui nessa bolinha branca é chamado de novobiocina, beleza? E para finalizar, a epidemiologia. Como se dá a transmissão de Staphylococcus aureus? Contato, né? Então, contato direto ou indireto. Então, vamos pensar no terçol, de ficar perto, né? É de furúnculo. Você vai lá, toca no furúnculo, tá cheio de secreção, né? Cheio de células, de pus, tá? E de bactéria, obviamente. Então, você toca ali e toca em você. Então, contato direto mesmo, espinha, né? Então, as infecções estafilocóccicas superficiais podem ser graves quando acometerem pacientes recém-nascidos, cirúrgicos e portadores de doenças crônicas ou debilitantes como câncer e diabetes, tá? Então, são pacientes que podem, obviamente, ter essa bactéria ali no organismo e pode ser que não curse como uma doença muito tranquila, né? Muito breve, né? E essa é uma das razões pelas quais as infecções estafilocóccicas severas são mais frequentemente adquiridas em hospitais. Não deveria, né, pessoal? Mas infelizmente a gente sabe que tem. O tratamento o mais recomendado, né, é através da meticilina, oxacilina, nafcilina e cloxacilina. Geralmente, a penicilina, cefalosporinas, eritromicina e outros estão sendo resistentes ao estafilococcus. Obviamente que o médico precisa testar, né? Mas o que a gente tem visto é esse nível de resistência a esses antibióticos e esse nível de sensibilidade a esses outros, né? Então, esses aqui são mais sensíveis do que esses aqui de cima. Tudo bem? Quanto a Staphylococcus aureus, principalmente. Agora, só para a gente finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre Staphylococcus epidermidis, tá? Só para finalizar essa partezinha. Então, Staphylococcus epidermidis é uma outra espécie de Staphylococcus, que habita normalmente a pele e mucosa, então faz parte, né, normal, da flora normal que a gente possui, né? Sendo considerado uma espécie de Staphylococcus coagulase negativa. Acabamos de falar, né, que a maioria que o Staphylococcus ele tem que ser catalase positiva e coagulase negativa, e assim eles são. De maior prevalência e persistência na pele humana. Tem um potencial de patogenicidade mais elevado quando, por exemplo, o paciente apresenta aquelas doenças crônicas, né, ou doenças mais debilitantes, tá? Então, ele é sim apontado como um dos agentes presentes em serviços de oncologia, ou seja, pacientes que estão fazendo tratamento contra o câncer,
ou até neonatos, né? Então, recém-nascidos. É também conhecida a sua crescente frequência em infecções associadas a próteses dentárias, próteses cardíacas, né, perdão, articulares, vasculares. Então, a gente sabe que toda cirurgia, toda implantação de uma prótese nesse sentido tem um risco, e o Staphylococcus epidermidis ele pode estar muito presente ali. Bom, espero que tenha dado para a gente entender um pouquinho sobre a parte do diagnóstico do Staphylococcus, tá? Então, a gente não pode deixar de lembrar sobre essa questão da prova da catalase e coagulase, que são provas que diferenciam muito bem o Staphylococcus do Streptococcus, ok? Muito obrigada, pessoal, e até o próximo vídeo.